Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O novo presidente do Tribunal Regional de São Paulo anunciou empenho pela modernização para a aceleração dos trabalhos. E o Jornal da Gazeta hoje recebe o desembargador Newton de Luca, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigada, desembargador, por estar aqui. E eu achei muito interessante no seu discurso de posse o senhor ter já demonstrado esse empenho na modernização. Essa é a grande queixa da população, a morosidade da justiça no nosso país. Entretanto, o senhor fez uma referência que os juízes em geral são refratários à mudança. Juiz é muito conservador em geral? É verdade, Maria Lídia. Em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite aos telespectadores da TV Gazeta. É verdade, há uma espécie de misoneísmo do meio jurídico, vale dizer, uma certa resistência às mudanças. Se você comparar o que se passou no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, é claro que você observará que o Poder Judiciário foi sempre o mais refratário às inovações. Demorou muito para se fazer uma sentença em máquina de datilografia. E agora, e mesmo assim foi anulada essa decisão. Demorou. Agora, o que seria a modernização? Fundamentalmente a adesão à informática e à telemática. Quanto mais você puder substituir o papel, e é o que o CNJ, o nosso Conselho Nacional de Justiça, é o que os tribunais estão procurando fazer, é procurar um sucedâneo para o papel. É tirar o papel, né? Um jurista da França, Michel Vasser, dizia que o século XX é le siècle du papier, o século do papel. O século XXI não pode ser mais o século do papel. Até porque é uma questão do próprio meio ambiente. Sustentabilidade. A sustentabilidade, né? A famosa, aliás, uma palavra que está extremamente na moda, né? Nós precisamos evitar que haja um consumo muito grande de papel. Aí com uma dupla vantagem, porque de um lado nós estamos protegendo o meio ambiente, de outro, nós estamos trocando os átomos por bits. E os bits vão muito mais rápido. Sem dúvida nenhuma. Uma outra questão. Sim. O senhor fez uma referência da necessidade de se estabelecer um mecanismo para estabelecer limites para uma certa mídia. O senhor fez referência a habeas media. O que isso quer dizer? Bem, é uma questão bastante delicada, Maria Lídia, polêmica, até porque muitas pessoas já interpretaram indevidamente o que eu disse. Na verdade, o habeas media não tem absolutamente nada a ver, é preciso que se diga alto e bom som, com censura prévia. O que quer dizer? Com mordaça. Habeas media, assim como nós temos na Constituição o habeas corpus, né, ou o habeas data, que são instrumentos de defesa contra abusos, contra a ilegalidade. O habeas corpus nada mais é do que uma medida que se dá, um remédio heróico que se dá, em favor daquele que está sofrendo uma ilegalidade. Mas não temos lei para isso já suficiente? Não, não é bem assim. Tínhamos a lei de imprensa, mas a lei de imprensa foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta Corte de Justiça, como não recepcionada pela Constituição de 1988. Estado de Direito. O que significa isso? Veja como é delicada essa questão, minha caríssima Maria Lídia. Lá estava também o direito de resposta. Ou seja, considerar que a lei da imprensa não foi recepcionada, porque ela foi produzida no tempo da ditadura militar, um tempo que todos nós queremos apagar do nosso cérebro. Isto qualquer um que gosta da democracia tem esse ponto de vista. Ninguém quer uma ditadura. Agora, acontece que mesmo sendo uma lei produzida na época ditatorial, havia previsão do direito de resposta. Vale dizer, alguém que tivesse a sua honra ofendida de maneira indevida, podia recorrer ao direito de resposta. Hoje eu posso lhe dizer, claro que sem citar nenhum nome, mas há jornalistas, há radialistas famosos
que eles foram vítima de algum abuso e não conseguem obter o direito de resposta no órgão que os difamou. Isto é justo? Claramente não. Então, o habeas media é um instrumento que eu gostaria de vê-lo criado na Constituição da República, e eu quero dizer isso porque já houve um site jurídico que disse: a ideia do presidente é inconstitucional. Não, eu não disse que isso devia ser regulado numa lei. Eu acho que o habeas media tem que ser encartado na própria Constituição da República, como está lá o habeas data e também o habeas corpus. Bom, é ótimo ouvi-lo falar, né, nessa questão de uma PEC para ser encartado, usando o seu termo, na Constituição. É verdade. Ou seja, o respeito à lei maior. Entretanto, nós somos todos muito escaldados. Exatamente pela ditadura que o senhor mencionou, e sabemos dos males que tudo isso causou. Malefícios terríveis. Corre uma PEC no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que propõe a retirada do poder de investigação do Ministério Público. O senhor concorda com essa proposta? Absolutamente não concordo. Acho que tem de haver ampla possibilidade. O jornalismo investigativo é fundamental, que o Ministério Público possa investigar tudo. A ampla transparência é um princípio fundamental de um Estado democrático de direito, que o nosso Constituinte diz que estamos, né? Acho que há uma certa distância ainda razoável até que sejamos um Estado democrático de direito. Mas temos de caminhar para isso. Esta foi a diretriz traçada pelo Constituinte de 88. E acho que nós estamos evoluindo. Evoluindo muito, se compararmos com o Brasil de antigamente. Mas é natural que em todo o processo de aperfeiçoamento possa ocorrer um ou outro acidente de percurso. Eu acho que essa questão do controle social da mídia, que não é censura, volto a dizer, é apenas dar o direito a alguém que foi injustamente lesado, o direito de obter a reparação de seu dano. Certo. A minha última questão, no pouco tempo que temos, eu pergunto ao senhor, eu sei que o senhor é poeta, tem livros publicados, onde é que o senhor encontra fonte de inspiração num mundo tão conturbado, crise financeira, denúncias de corrupção, ou seja, algo que não parece muito estimulador de uma criação poética? De onde sai a sua inspiração nos tempos atuais? Que pergunta difícil, hein, Maria Lídia? Eu vou dizer a você que um dos meus gurus, né, foi Fernando Pessoa, evidentemente. Ele falava: ser poeta não é ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Eu diria a você que a poesia é o sucedâneo, é aquilo que eu gostaria de ver implantado no meu país e no mundo, e não vejo. Então eu busco na poesia aquilo que a realidade não pode me fornecer. Acho que é isso. Muito obrigada, desembargador. Uma boa noite. Sou eu quem agradece.